Fala, fiel! Hoje o clima está pesado no Parque São Jorge e não é por causa de treino fechado ou alguma polêmica boba do dia a dia. O assunto tomou conta das rodas de conversa, dominou as arquibancadas virtuais e deixou muita gente tentando entender até onde essa história pode chegar. Mexeu com a estrutura do clube, mexeu com a política interna e mexeu com a emoção da torcida que já não aguenta mais abrir o celular e ver notícia complicada envolvendo o Corinthians. A bola nem gira direito e o off-field não dá sossego. Então, vamos caminhar juntos para entender o que realmente está acontecendo. Essa movimentação em torno de uma possível intervenção judicial caiu como um raio no final da tarde, porque ninguém esperava que ganharia tanta força de uma hora para outra. O que aconteceu foi que um promotor encaminhou uma representação ao setor responsável por zelar pelo patrimônio social e público, sugerindo que o Corinthians poderia, em tese, ser colocado sob intervenção judicial. Isso não significa que vai acontecer amanhã de manhã. Não significa que o clube será lacrado como empresa em falência, mas o simples fato de existir essa possibilidade já mexe com todo mundo. Segundo o que foi levantado, esse documento foi enviado há mais de uma semana e reúne mais de 20 justificativas, apresentadas como razões para investigar com mais profundidade a administração do clube. São apontamentos que envolvem auditorias externas, divergências financeiras, denúncias antigas que ainda caminham na justiça e outros casos que tocam diretamente em gestões passadas e também na atual. É como se tivessem revisado uma linha do tempo inteira para montar um pacote de situações que, segundo o promotor, despertariam a necessidade de uma apuração mais rígida ou, no limite, de uma intervenção. E claro, quando esse tipo de assunto surge no Corinthians, toma proporções gigantescas. Dentro dessa lista, aparecem desde decisões administrativas que levantam desconfiança até investigações já conhecidas do público, como casos envolvendo documentos desaparecidos, contratos questionáveis, dívidas antigas declaradas como prescritas e até denúncias de desvio de materiais esportivos. A sensação é que tudo que anda dando dor de cabeça vira munição para quem acha que o clube não está conseguindo caminhar com as próprias pernas. E aí, fiel, quando começa a misturar problema novo com problema antigo, a poeira sobe mesmo. Mas para a galera entender, intervenção judicial não é simplesmente uma manobra para trocar diretoria. Expulsar conselheiro ou paralisar o clube como se fosse um computador travado. Existe um critério jurídico bem rígido. Só ocorre quando fica comprovado que os órgãos internos da instituição não estão funcionando. Ou seja, tem que ficar claro que o clube perdeu a capacidade de gerir seu próprio caminho. Não é só bagunça, não é só decisão polêmica. Não é só confusão de bastidor. A justiça precisa enxergar que a máquina travou de verdade. E aqui surge um detalhe importante. Dentro do próprio clube, tem gente que considera essa hipótese bem improvável. O argumento é que, mesmo nas situações mais turbulentas, como no afastamento e posterior impeachment do antigo presidente, os órgãos internos funcionaram. O conselho se reuniu, tomou decisões, executou aquilo que deveria executar. Então, para quem entende a estrutura do Corinthians por dentro, seria difícil comprovar que a organização institucional parou de operar. Mas, fiel, a verdade é que enquanto essa discussão jurídica ganha força, a torcida se vê num cenário onde o futebol fica cada vez mais distante. Enquanto os rivais vivem decisões, brigas por títulos e semanas cheias de clima de campeonato,
O Corinthians parece preso em temporada paralela, onde o gramado fica em segundo plano porque todo dia surge mais um capítulo de caos administrativo. É uma sucessão de problemas que atropela qualquer tentativa de falar sobre evolução tática, novos reforços ou preparação para as últimas partidas do ano. E claro, tudo isso ganha ainda mais combustível porque sempre aparece alguma fagulha que leva a conversa para outro lado. No meio dessa turbulência toda, uma simples postagem do Wesley mexeu com a torcida. O atacante publicou uma mensagem enigmática, falando que estava com saudade do Corinthians, colocou emojis característicos e uma ampulheta sinalizando que o tempo está em contagem. E aí, fiel, você sabe, basta um gesto para todo mundo começar a perguntar se existe chance de retorno, se o clube fez contato, se existe negociação, se a saudade é recíproca. E realmente houve movimentação. Depois dessa postagem, fontes internas confirmaram que alguém do clube, não ligado à diretoria do Parque São Jorge, fez contato com o staff do jogador para entender a situação dele no exterior. Nada formal, nada de proposta, mas foi aquela ligação clássica. E aí? Como está a situação? A possibilidade de saída? Acha que ele considera voltar? O time atual do jogador tem regras específicas para jovens estrangeiros e, pelo que foi informado, o técnico não planeja utilizá-lo como prioridade. Isso abriu brecha para que o nome dele voltasse ao radar do Corinthians. Só que, apesar de toda essa curiosidade e do frisson da torcida, o próprio jogador deixou claro ao seu staff que a prioridade absoluta é seguir fora do país e tentar alcançar o futebol europeu. Se não rolar, aí sim, o Corinthians seria a primeira porta para conversar, mas não necessariamente a primeira para fechar negócio. Existem outros clubes brasileiros de olho, existem observadores que acompanham de longe e existem situações que podem mudar muito rápido no mercado. E mesmo assim, fiel, não deixa de ser curioso ver como, em meio a um cenário institucional tão conturbado, qualquer possibilidade de contratação vira um alívio momentâneo. É aquela fagulha que faz a torcida respirar e pensar em futebol de novo, mesmo que por alguns minutos. Porque enquanto tudo lá dentro parece montanha-russa, qualquer rumor de reforço mexe com o emocional de quem só quer ver o time jogando bola, criando expectativa e planejando algo palpável para a próxima temporada. E enquanto isso tudo acontecia nos bastidores, o Corinthians recebeu a confirmação oficial das 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Algo que, ao menos, devolve um pouco de foco ao que realmente deveria ser o centro das atenções: o campo. A CBF divulgou os detalhes das partidas que encerram a competição e agora o torcedor já sabe exatamente como será essa reta final antes da virada para os compromissos decisivos da Copa do Brasil. É aquela sensação de fim de maratona, mas com a certeza de que ainda restam alguns quilômetros complicados pela frente. O primeiro duelo dessa sequência será fora de casa, contra o Fortaleza, marcado para o dia 3 de dezembro, numa quarta-feira à noite, na Arena Castelão. Um daqueles jogos que sempre exigem cuidado, porque o clima no estádio é intenso, a equipe adversária é competitiva e o deslocamento sempre pesa. Mesmo assim, o Corinthians sabe que precisa entrar concentrado, já que cada detalhe desse fechamento de temporada pode servir como preparação emocional e técnica para aquilo que vem logo depois. O ambiente nordestino costuma ser fervoroso e qualquer vacilo pode custar caro. Depois dessa partida, o time volta para São Paulo para encerrar o Brasileirão diante da própria torcida no dia 7 de dezembro, em Itaquera, contra o Juventude.
E não importa em que posição o Corinthians esteja, jogar em casa sempre traz aquele peso emocional diferente, aquela sensação de reencontro com quem apoia mesmo quando tudo está turbulento. É a chance de respirar um pouco, organizar a cabeça e transformar o clima de arquibancada em combustível para os compromissos imediatos que virão. E nesse momento, cada incentivo conta. O que torna esse fim de temporada ainda mais curioso é que, ao contrário de anos comuns, o Corinthians não entra de férias logo depois do último jogo do Brasileirão. Pelo contrário, o clube tem um compromisso gigantesco esperando apenas 3 dias após a despedida da competição nacional. No dia 10 de dezembro, o time enfrenta o Cruzeiro no Mineirão pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Um duelo que não permite distrações e que exige nível máximo de competitividade. É um daqueles confrontos que costumam marcar a temporada, ainda mais com um título tão importante em disputa. A volta acontece no dia 14, na Neoquímica Arena. E esse jogo promete movimentar a cidade inteira. Ainda mais porque semifinal de Copa do Brasil sempre mexe com o imaginário do torcedor. São noites que não dependem apenas de tática ou técnica, mas também de emoção, de concentração, de superação. E tudo isso aumenta a responsabilidade sobre um elenco que sabe que o ano foi cheio de altos e baixos e que precisa encontrar estabilidade justamente nos momentos mais pesados da temporada. E claro, se o Corinthians conseguir avançar, os dias 17 e 21 de dezembro entram imediatamente no calendário da torcida, porque seriam as datas das 2 partidas da grande final. Do outro lado, a disputa está entre Fluminense e Vasco da Gama, um confronto que também carrega história, rivalidade e pressão. Mas, para o torcedor do Timão, a atenção precisa estar totalmente voltada ao Cruzeiro, já que qualquer passo em falso pode transformar sonho em frustração. E ninguém quer fechar o ano dessa forma. O mais curioso é que, mesmo em meio a todos esses desafios esportivos, o assunto que domina os debates continua sendo o ambiente político e administrativo. Isso cria uma desconexão enorme entre o que acontece no gramado e o que circula no noticiário. Enquanto o elenco tenta treinar, ajustar posicionamento, estudar o adversário e se preparar para jogos decisivos, o clube enfrenta uma tempestade institucional que estoura a cada minuto. Fica difícil até para os atletas escaparem mentalmente de tudo isso. A pressão vem de todos os lados. E a Fiel, que já vive com intensidade acima da média, parece cada vez mais dividida entre a preocupação com o futuro do clube e a vontade de simplesmente ver o time jogar futebol de verdade, com alegria, com objetivo, com organização. Só que toda vez que a torcida tenta respirar, aparece mais um capítulo dessa novela interminável. E é justamente essa instabilidade diária que faz qualquer rumor de reforço, qualquer notícia sobre calendário ou qualquer sinal de foco esportivo virar esperança instantânea. Dentro do grupos, a ordem é tentar blindar o ambiente. Mas num clube com a dimensão do Corinthians, isso nunca é tarefa simples. As informações se espalham rápido, as opiniões se multiplicam, a cobrança nunca diminui. E quando um tema tão pesado quanto intervenção judicial ganha espaço, ninguém consegue fingir que não afetou o clima. Mesmo assim, os jogadores sabem que o gramado é o único lugar onde eles têm controle real sobre alguma coisa. E é ali que o torcedor espera que a resposta venha. Esse contraste entre a turbulência política e a necessidade de mostrar força dentro de campo acaba sendo o retrato perfeito da temporada do Corinthians. Um ano em que cada avanço esportivo parece puxar uma crise paralela.
Um ano em que cada vitória vira quase um protesto silencioso contra o caos que se instalou fora das quatro linhas. E a torcida sente tudo isso com força dobrada, porque o Corinthians nunca foi apenas sobre futebol. É sentimento, identidade, pertencimento, e justamente por isso qualquer ameaça à estrutura do clube vira tempestade imediata. Mesmo com tanta coisa acontecendo, existe uma expectativa natural sobre como o time vai se portar nesses jogos finais e nos confrontos da Copa do Brasil. É a última chance de transformar um ano de turbulência em algo digno de memória positiva. A oportunidade de dar ao torcedor um motivo real para sorrir em meio a tantas incertezas. E, ao mesmo tempo, a chance de provar que, apesar de todas as interferências externas, o Corinthians ainda consegue encontrar força quando a bola começa a rolar. O torcedor sabe que a luta vai continuar, que o noticiário não vai parar, que ainda virão capítulos longos dessa guerra política e jurídica que ninguém aguenta mais. Mas também sabe que quando a bola rolar, quando a camisa pesar, quando a fiel empurrar, qualquer coisa pode acontecer. E é esse qualquer coisa que mantém viva a fé de um clube que vive entre o caos e a esperança, entre a crise e a paixão, entre o medo do futuro e a força da própria história. Porque o Corinthians é isso, eterno na turbulência e eterno na resistência. E enquanto houver um só alvinegro acreditando, não tem intervenção. Crise ou escândalo que seja maior do que a nação que carrega esse clube nas costas todos os dias. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, a torcida do Corinthians mal piscou e já começou a circular um burburinho que tomou força nos corredores da Neoquímica Arena. Osmar Stabile, em um discurso carregado de emoção, teria anunciado aquilo que muitos já chamam de a maior venda de SAF da história do futebol brasileiro. Nada confirmado oficialmente, claro, mas o suficiente para movimentar bastidores, irritar conselheiros mais tradicionais e deixar o mercado esportivo em alerta máximo. Segundo relatos de quem estava próximo ao dirigente, a fala teria sido feita de forma espontânea, quase como um desabafo, misturando alívio, orgulho e certa dramaticidade. Testemunhas dizem que Stabile mal conseguiu conter a voz embargada ao mencionar que o clube está prestes a viver um novo capítulo. Frase que imediatamente acendeu discussões sobre cifras inéditas, investidores estrangeiros e promessas de modernização. Nos arredores do Parque São Jorge, o rumor ganhou corpo. Alguns juram que a negociação já estaria em estágio avançado, envolvendo um grupo de peso que trabalha longe dos holofotes. Outros garantem que tudo não passa de estratégia política interna. Uma forma de medir reação da torcida e preparar terreno para um anúncio futuro. Há até quem diga que o próprio Stabile estaria testando a aceitação pública da ideia, sabendo que qualquer mudança estrutural no Corinthians costuma provocar reações explosivas. O que se percebe é que a possibilidade de uma venda tão grandiosa mexeu com todos. Jogadores cochicham nos corredores do CT. Funcionários evitam comentar em voz alta e conselheiros dividem opiniões entre entusiasmo e desconfiança. A Fiel, por sua vez, já começou a transformar o assunto em pauta dominante das redes sociais, debatendo cenários imaginários e lembrando que, se confirmado, o movimento pode colocar o clube em outro patamar financeiro. Enquanto nada é oficializado, o clima permanece carregado de expectativa. O discurso emocionado de Osmar Stabile deixou no ar a sensação de que algo realmente grande está por vir,
Ou, no mínimo, de que os bastidores do Corinthians vivem dias de ebulição silenciosa. E, como em todo bom rumor que nasce forte, ninguém sabe exatamente onde termina a especulação e onde começa a verdade. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!